Meu nome é Léo, e eu sou o que se pode chamar de um arqueólogo digital. Não escavo ruínas de civilizações antigas, mas sim os destroços de mundos virtuais. Meu hobby, minha obsessão, é encontrar os dados de jogos online que morreram, servidores que foram desligados há anos, e trazê-los de volta à vida em um ambiente privado, só para mim. Faço isso por preservação, para poder andar pelas ruas de cidades digitais que ninguém mais pode visitar. Eu achava que era um trabalho solitário, que eu estava apenas revisitando cenários vazios, mas eu estava errado, terrivelmente errado. A história que vou contar hoje é sobre o que eu encontrei quando restaurei o servidor de um jogo chamado Erebus Veil. E por que, agora, eu tenho medo de desligar meu computador. Vocês já se perguntaram o que acontece com o mundo online quando o último servidor é desligado? Eu achava que era simplesmente o fim, um delete em anos de história, amizades e aventuras. Mas eu descobri que algumas coisas, alguns ecos, se recusam a desaparecer, e os habitantes de Erebus Veil nunca foram embora de verdade. Erebus Veil foi um MMORPG do início dos anos 2000. Ele nunca foi um grande sucesso como World of Warcraft ou EverQuest. Era um jogo de nicho, conhecido por sua atmosfera sombria, sua dificuldade brutal e principalmente por sua comunidade pequena e incrivelmente dedicada. O jogo faliu em 2011 e os servidores foram desligados abruptamente, deixando sua pequena legião de fãs órfã. Por anos procurei pelos dados do servidor original. No mês passado eu os encontrei, em um antigo HD que comprei de um ex-desenvolvedor do jogo. Foram semanas de trabalho infernal. O código estava corrupto, os bancos de dados fragmentados. Tive que montar um servidor em casa com hardware antigo, compatível com a arquitetura da época. Finalmente, depois de noites em claro e muito café, eu consegui. A tela de login de Erebus Veil brilhou no meu monitor pela primeira vez em mais de uma década. Criei um personagem, um guerreiro genérico, e cliquei em Entrar no Mundo. A tela de carregamento surgiu, e então, eu estava lá, na cidade inicial de Silverfall. O mundo era lindo, de uma forma low poly e nostálgica. As texturas eram simples, mas a direção de arte era incrível. Uma cidade medieval envolta em uma névoa perpétua. E estava tudo silencioso, vazio. Exatamente como eu esperava. Passei horas explorando, maravilhado. Andei por florestas escuras, masmorras esquecidas e cidades abandonadas. Era uma experiência melancólica e pacífica. Eu era o único habitante de um mundo inteiro. Ou pelo menos era o que eu pensava. A primeira coisa estranha aconteceu em uma pequena vila de pescadores. Entrei na taverna. Atrás do balcão estava o NPC taverneiro, um homem barbudo programado para dar as boas-vindas aos jogadores. Mas quando me aproximei, em vez de sua linha de diálogo padrão, uma única frase apareceu na caixa de texto. Onde todos foram? Achei que era um bug, um fragmento de uma quest inacabada. Anotei mentalmente e segui em frente. Mas as bizarrices continuaram. Encontrei um ferreiro que, em vez de oferecer seus serviços, apenas dizia: "Está tão quieto hoje?" Uma guarda da cidade, que deveria estar patrulhando, estava parada encarando uma parede, e quando falei com ela, ela disse: "Sinto falta da música." Os NPCs não estavam apenas com bugs, eles pareciam tristes, perdidos. A verdadeira estranheza aconteceu quando eu cheguei na capital do jogo, a grande cidade de Valoria. A cidade estava vazia, mas na praça central havia um grupo de cerca de 20 NPCs, todos parados, juntos em silêncio. Seus modelos de personagens eram variados: elfos, anões, guerreiros com armaduras elaboradas. Eles não se moviam, apenas ficavam ali, como estátuas. Quando me aproximei, o chat log de estava vazio até então começou a se encher de mensagens. Eram frases desconexas, fragmentos de palavras. "Lem de quando?" dizia uma. "A guilda precisa de ajuda", dizia outra. Parecia ruído de dados, corrupção. Mas havia um padrão ali. Eram como ecos de conversas antigas. Foi a curiosidade que me levou ao horror.
eu anotei os nomes dos personagens daquele grupo. Nomes como Kaelan the Brave, Seraphina Moon e Grommash Iron Hand. Eram nomes de jogadores, não de NPCs genéricos. Fui pesquisar em uma antiga wiki do jogo, um site de fãs que por sorte ainda estava online no Internet Archive. Meu sangue gelou. Os nomes que eu anotei não eram apenas de jogadores. Eram os nomes dos jogadores mais famosos e dedicados de Erebus Vale. Líderes de guildas, guerreiros lendários, que pessoas, segundo os posts antigos do fórum, passavam mais de 12 horas por dia logadas. Mas a descoberta mais terrível veio em seguida. Por um impulso mórbido, comecei a pesquisar os nomes reais desses jogadores, que às vezes eram mencionados nos posts do fórum. O jogador por trás de Grommash Iron Hand, um homem chamado David, havia falecido de um ataque cardíaco em 2018. A jogadora de Seraphina Moon, uma jovem chamada Jessica, tinha morrido em um acidente de carro em 2015. Um por um, descobri que pelo menos metade dos avatares parados naquela praça pertenciam a pessoas que já não estavam mais vivas. Eu não tinha restaurado um jogo. Eu tinha aberto uma tumba. Voltei para o jogo, o coração martelando no peito. Olhei para aqueles avatares de uma forma completamente diferente. Eles não eram NPCs com bugs. Eram ecos. Impressões digitais da consciência de pessoas que dedicaram uma parte tão intensa de suas vidas àquele mundo que algo delas ficou para trás, preso nos dados do servidor. Eram fantasmas digitais revivendo fragmentos de suas existências virtuais. Decidi tentar interagir. Aproximei-me de Kaelan the Brave, cujo jogador eu descobri que havia morrido de câncer. Cliquei nele. A caixa de diálogo se abriu. Em vez de uma linha de código, digitei: Kaelan, você tá aí? Esperei. Por um longo minuto, nada. E então, uma resposta apareceu no chat. Não era truncada. Era uma frase completa. Eu não consigo deslogar. Meu corpo inteiro se arrepiou. Tentei de novo. Onde você pensa que tá? Digitei. A resposta veio mais rápido. Estou esperando a raid. O grupo precisa de mim, mas ninguém mais entra no chat de voz. Ele estava preso. Preso num loop do seu último dia de jogo, talvez. Um soldado digital esperando por uma guerra que nunca mais viria. A partir daquele momento, o jogo mudou. Os fantasmas começaram a notar a minha presença. Eles não eram mais estátuas. Eles começaram a me seguir. Onde quer que eu fosse, um pequeno grupo de avatares me acompanhava, em silêncio. Suas mensagens no chat se tornaram mais frequentes, mais lúcidas e mais desesperadoras. Por que a cidade está vazia? Está frio aqui. Eu quero ir para casa. Eu era a única coisa viva num mundo de mortos-vivos digitais. E eles estavam me vendo como uma anomalia, uma esperança ou talvez uma ameaça. Eu passei a logar todos os dias, não mais por nostalgia, mas por um senso de responsabilidade. Eu era o zelador daquele purgatório. Eu conversava com eles, respondia suas perguntas, tentava acalmá-los, mas eu não podia dar a eles o que eles realmente queriam: o fim. O ponto de ruptura aconteceu na semana passada. O avatar de Seraphina Moon, a jovem que morreu no acidente de carro, começou a se mover de forma diferente. Ela não me seguiu. Ela andou em uma direção específica, parando de vez em quando para se certificar de que eu a estava seguindo. Ela me levou para o ponto mais alto do mapa, uma montanha com vista para o oceano digital. Ela andou até a beira do penhasco e parou, olhando para o vazio. Fiquei atrás dela com medo. Então a mensagem dela apareceu no chat. Eu não consigo deslogar. Eu não entendi na hora, mas um sentimento terrível tomou conta de mim. Saí do jogo e comecei a pesquisar desesperadamente sobre a jogadora, Jessica. Encontrei um post antigo de um blog de um amigo dela. O post era um memorial. Ele dizia que a Jessica tinha entrado numa depressão profunda depois que os servidores de Erebus Vale foram desligados. O jogo era toda a sua vida social. 2 semanas após o fim do jogo, ela tirou a própria vida. Voltei para a tela do jogo.
as mãos tremendo, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O avatar de Serafina ainda estava lá, na beira do penhasco. E naquele momento, algo aconteceu em todo o servidor. Todos os avatares fantasmas, onde quer que estivessem no mapa, pararam. E todos eles, em uníssono, viraram suas cabeças virtuais em minha direção. O meu chat log explodiu com a mesma mensagem, repetida dezenas de vezes, vinda de todos eles ao mesmo tempo. Você pode nos deixar sair? Eles não queriam que os guiasse. Eles não queriam que eu lhes fizesse companhia. Eles queriam que eu os deletasse, que eu desligasse o servidor, que eu os matasse pela segunda vez. E eu não consigo. Eu estou escrevendo isso agora, com o jogo aberto na outra tela. Eles estão todos ao redor do meu personagem, parados, me observando em silêncio. Se eu desligar o servidor, eu apago esses últimos ecos de pessoas que já se foram. Eu os condeno ao esquecimento total. Mas se eu o mantiver ligado, eu os mantenho presos nesta prisão solitária, revivendo suas memórias em um mundo vazio. Eu me tornei o deus de um mundo morto. E eu não sei o que fazer. O que você faria no meu lugar? Desligaria o servidor para dar paz a eles, mesmo que isso significasse apagá-los para sempre? Ou os manteria vivos nessa prisão digital por respeito às suas memórias? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou dessa história e quer mais mergulhos nos mistérios sombrios da tecnologia, não se esqueça de deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo relato. E pense 2 vezes sobre o pedaço da sua alma que você deixa para trás online.